dando continuidade à nossa série de palestras Desmistificando a Recuperação Judicial. Hoje, com a participação do Gustavo Lix, que é vice-presidente também do SECO, do IBF Rio, e com certeza absoluta um dos melhores e maiores administradores judiciais do Rio de Janeiro. Então, vou deixar o Gustavo se apresentar. Ao final da nossa palestra, a gente vai fazer o sorteio de livro entre quem continuar até o final, tá? Então, aproveitem os ensinamentos do Gustavo. Olá, Fernando, bom dia. Bom dia aos colegas do IBF. É um prazer estar com vocês. É um prazer participar do IBF. Para aqueles que ainda não são associados, eu indico. O almoço mensal é sempre estar lá com a velha guarda e com os empresários, o pessoal do mercado financeiro. A troca é sempre muito agradável. E é sempre um bom ambiente, né, Kalash? Então, estar no IBF, participar do IBF, dar um pouquinho da nossa contribuição é sempre muito prazeroso. E esses almoços e outros eventos abertos também a não associados, importante mencionar. Bacana. Então, olha, eu estimulo o pessoal. Eu sempre que posso, que eu estou no Rio de Janeiro, eu vou e nunca me arrependo. É sempre um grande prazer. Bem, é, falando um pouquinho sobre o sorteio do livro, vamos sortear um livro ao final, e eu peço que o pessoal fique até o final, porque quem for sorteado precisa enviar o endereço para a gente poder enviar o livro, né? Ah, bem, Kalash, vamos lá então, né? Vamos falar um pouco sobre recuperação judicial. E hoje o meu tema é falar um pouco sobre a perspectiva do administrador judicial. Então, foi muito bacana que no primeiro evento nós tivemos o Ayub, né? Que hoje vive uma perspectiva híbrida. Então, ele viveu o poder judiciário e agora atua como advogado. Depois tivemos o Leonardo Marcos, que tem um olhar do Ministério Público, e é uma dificuldade, vai ser uma dificuldade enorme para mim falar depois deles, porque os dois parece que estão até globais, tanto que falam pelo mundo afora, então eles têm um traquejo que eu não tenho, já peço desculpas de antemão. Ah, mas realmente os dois são muito estudiosos, adoram a matéria desde sempre. Conheço os dois há quase 20 anos, eles militam na área e tenho certeza que o evento deles teve muito a agregar àqueles que tiveram a oportunidade de assistir. Bem, do meu lado, né? Gustavo Lix. Minha primeira formação ela é da área financeira. Eu sou contador. Primeiro fiz ciências contábeis, fui fazer meu mestrado lá na UERJ, aonde eu já nos anos 2000, no início dos anos 2000, eu já foquei nesse híbrido do mundo financeiro e do poder judiciário. E lá eu estudei métodos de avaliação dos danos que podem ser causados à propriedade industrial. E depois, né, fui para o direito, aonde eu me formei lá, consegui concluir o meu doutorado, já faz pouco tempo, lá na UERJ, em recuperação judicial. Sou pesquisador do tema, adoro o tema. Para quem Para quem quer estudar o tema, hoje em dia tem uma bibliografia vasta, né? É, e quem gostaria de ver modelos para ver em loco como que as coisas acontecem. No nosso escritório, a gente tem um lado da pesquisa muito grande que a gente disponibiliza para o público. Então, indo lá no nosso site, lá tem uma área de banco de dados,
não precisa colocar e-mail, não precisa colocar telefone, não precisa colocar CPF, não precisa colocar nada. Lá tem à disposição 450 planos de recuperação judicial. Então, as pessoas podem ver como os planos são feitos, das mais diversas áreas, comparar. Tem mais de 400 pedidos, desculpa, mais de 400 petições iniciais de recuperação judicial, onde também os profissionais podem lá ver quais são os pedidos, como que a petição lá é estruturada, como a coisa funciona. E tem também lá centenas de relatórios dos mais diversos administradores judiciais, é, aonde as pessoas podem ver qual é a ênfase, qual é a perspectiva. Então, assim, tem lá um banco de dados, tem outros bancos de dados também, de outras áreas, mas, enfim, aqui para o nosso tema, então tem lá bastante material para quem quer ver como é que gostaria de dar uma olhada, né? Como que os trabalhadores são pagos, né? Ou gostaria de saber como é que dá uma olhada, como é que o pessoal está fazendo com os credores que tem garantia real. Então, lá tem um monte de modelo, né? Ah, bom, Kalash, assim, antes de entrar assim, direto no tema, eu não sei se eventualmente nem todos estavam nos dois encontros anteriores. Então, acho que valeria a pena, durante 5 minutinhos, para botar todo mundo na mesma página. Bom, o processo de recuperação judicial. O que é um processo de recuperação judicial? Ele é uma ferramenta de reestruturação financeira para aqueles que têm problema de liquidez. Se você não tem problema de liquidez, não tem nada, pode mudar de canal, né? Mas se tem problema de liquidez, estamos no local certo. Então, a crise tem que ser necessariamente de liquidez, né? Ou seja, a sociedade empresária ou a empresa, enfim, ela precisa ter dificuldade de honrar com as suas obrigações de forma pontual na data, né? Bom, dito isso, cabe para qualquer empresa que tem problemas de liquidez? Não, não cabe, né? Só cabe para um tipo, quando há uma pluralidade de credores, há uma diversidade de credores, que não é possível o devedor sentar na mesa e botar todos. Olha, vamos lá, vamos tentar dar volta, vamos tentar dar a volta por cima, né? Então, quando já existe uma quantidade muito grande de credores, caso clássico é uma empresa que eventualmente perdeu um grande cliente e precisou fazer uma demissão em massa, e agora os penhores vêm de tudo que é canto da justiça trabalhista, acrescido com problemas com os clientes, o que aconteceu no setor de incorporação, que muitos clientes começaram a devolver unidades, vem de tudo que é lugar, você não consegue colocar todo mundo, você não consegue. É, é muito credor ao mesmo tempo, e já numa dimensão que o fluxo de caixa da companhia já não aguenta mais. Então, para este caso, sim, temos uma recuperação judicial. Recuperação judicial é igual a operação para abrir uma cabeça. Ninguém abre uma cabeça porque está no final de semana chuvoso. Então, agora, se tem que abrir, não há outra hipótese, né? E o que se busca com a recuperação judicial? Se busca salvar a atividade empresária, que ela tem um valor na nossa sociedade inestimável, e é um valor para a maioria dos CPFs também, né? Então, a atividade empresária, ela tem muito valor para cada empregado que ali está, tem valor para cada fornecedor que ali está, tem valor para cada cliente que ali está. Então, existe valor. E existe valor, né? Não é o ativo, não é o valor do ativo, não é o valor da cadeira, não é o valor da mesa, né? Kalash,
eu vi outro dia uma lamentação enorme que aquela de guitarras Fender fechou. O mundo não tem mais as guitarras Fender. E coitado do nosso Jimi Hendrix, que tocava com as guitarras Fender. É o tradicional tentando sobreviver e às vezes não consegue, né? É, Entretanto, né, os direitos da música eles estão sendo super negociados por aí. Se não me engano, o Bob Dylan vendeu os direitos dele por quase 500 milhões de dólares. Então, assim, esses direitos que fazem com que a economia gire, que fazem com que isso tenha um valor que transcende, muitas vezes, a compreensão de muitos. Mas para aquelas pessoas envolvidas ali, a perda de um cliente normalmente é maior do que a consequência da perda do cliente normalmente é maior do que a perda do crédito. Né? Não estou dizendo que o crédito não tem que ser protegido, não é isso. É o seguinte, é que a atividade empresária ela tem um valor assim, muito forte. Outro exemplo que eu dou aqui, a Avianca. Quando a Avianca fechou, todos os preços das companhias aéreas dispararam. Menos um player no mercado, olha o que aconteceu. E aí, tanto, a gente pode ficar aqui, Kalash, falando sobre o dia todo da importante da atividade empresária. Gama Filho fechou, temos menos uma faculdade de medicina no mundo, né? E assim, é difícil você formar médico, não é fácil você formar médico, formar médicos. Então, assim, médicos, advogados e tantos outros, né? Atletas olímpicos, né? Então, é uma perda grande. Então, vamos lá. É, Antes da gente entrar aqui para o administrador judicial, pessoal, recuperação extrajudicial não tem administrador judicial. E, se eu não me engano, eu acho que o Ayub falou bem sobre isso, que a recuperação extrajudicial, você já tem uma pluralidade de credores, mas normalmente eles são homogêneos. Então, um caso clássico vamos supor, pandemia, né? Aquela empresa que tinha várias lojas pelo Brasil afora, né? E tem que negociar agora com todos os shoppings. Então, você não consegue, é muito difícil você conseguir botar todos os shoppings dentro ali de uma negociação separada, um a um. Mas eles são em número reduzido suficiente para conseguir, para que já haja um plano de reestruturação. Informação importante: tanto na recuperação judicial quanto na extrajudicial, não há a necessidade de convencer todos os credores. Então, a necessidade é de se convencer a maioria, por um voto qualificado, por um quórum qualificado. Ou seja, aqueles que são totalmente intransigentes acabam tendo que se submeter à vontade da maioria. Então, essas duas ferramentas, elas são úteis para cenários distintos. Uma, quando há uma pluralidade, uma diversidade bem maior, que aí sim requer uma intervenção bem maior e requer a necessidade do administrador judicial, e o outro já não. Olha, eu não consegui negociar com todos os lojistas, desculpa, com todos os proprietários dos imóveis, mas consegui negociar com a maioria. Justiça, por favor, homologue o meu plano e esse plano, então, vai passar a reger a relação contratual com todos. Né? Bom, Kalash, então vamos lá, administrador judicial. Agora sim, pessoal, então eu disse que precisa ter dimensão e precisa ter pluralidade. Né? E o administrador judicial, ele entra onde? Ele entra para com a principal atividade dele é fazer com que credores e devedores se unam, tenham uma convergência.
Antes de entrar no que o administrador judicial faz, é mais simples. O que ele não faz e muitas vezes pode enrolar? O administrador judicial não administra ninguém. O administrador judicial não gera as contas, não paga os credores, não na recuperação judicial. Infelizmente, a legislação atual ela atribuiu o mesmo nome para falência e para a recuperação judicial. O administrador judicial na falência paga os credores? Paga. O administrador judicial na recuperação paga os credores? Não. Então, antigamente, no decreto, era o síndico da massa falida, né, e era o comissário. Eram nomes distintos, e isso ajudava as pessoas a distinguir uma função da outra. Aqui, como enfim, ficou o mesmo termo, tem um pouco dessa confusão. Então, administrador judicial não paga, administrador judicial não contrata fornecedor, ele não tem nenhum poder de gestão sobre a devedora. Nenhum poder de gestão. Ah, Gustavo, mas tem o caso que o administrador judicial ele faz a gestão. Tem, mas isso não é por causa da recuperação judicial. Nessas pouquíssimas exceções, aconteceu um outro problema, um problema de gestão, que a administração precisou ser afastada. Isso não tem absolutamente nada a ver com a recuperação judicial. Por quê? Porque você pode ter uma gestão judicial com recuperação ou sem recuperação. Eu já participei mais de gestões judiciais fora de uma recuperação judicial do que dentro. É a minoria, né? Mesmo porque, normalmente, quando se está dentro do manto do Poder Judiciário sobre uma fiscalização do Poder Judiciário e do Ministério Público, há uma tendência natural de ter uma quantidade de problemas menor. Para os curiosos, aonde tem a maior quantidade de gestão judicial quando os sócios normalmente eram um casal e o casal entra em divórcio e a sociedade acaba sofrendo de uma guerra societária. Aí daqui a pouco, olha, você tem que afastar os dois sócios, você tem que entrar com uma gestão judicial até que, enfim, a questão pessoal dos sócios seja resolvida e depois, enfim, vai ser entregue de uma forma, vai ser entregue de outra. Bem, vamos lá. Então, dito que o administrador judicial não faz, vamos passar para o que o administrador judicial faz. A primeira função dele é reduzir a assimetria de informação entre devedor e credor. E essa é uma função de extrema importância. Por quê? Porque o processo de recuperação judicial, e o que já foi dito aqui antes, né, pelo Leonardo, pelo Ayub, não é um processo judicial que tem uma natureza, que vai ter uma sentença, que vai condenar alguém a receber de uma forma ou vai condenar alguém a pagar de uma outra forma. Então, não tem uma natureza processual. Então, ninguém é condenado a pagar e ninguém é condenado a receber. O processo de recuperação judicial ele tem uma natureza contratual. E quando a gente fala de uma natureza contratual, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de respeitar a autonomia da vontade da parte. Nós estamos falando de respeitar a vontade do credor. Então, o credor tem que necessariamente anuir com a reestruturação. Se ele não anuir com a reestruturação, não existe reestruturação. E foi assim desde sempre, desde que mundo é mundo, desde 1850, com o Código Comercial, foi assim, com uma única exceção, que foi o nosso Decreto-Lei 7661, que tinha uma natureza processual,
mas ali era pós-guerra, teve todo um contexto, né, de um pós-guerra, de um mundo muito conturbado. Mas tirando essa exceção, a vida toda é necessário o voto do credor, a anuência do credor para que o devedor tenha uma segunda oportunidade para se revitalizar. Bem, e só assim para vocês terem assim uma noção, isso funciona, Gustavo, ou é da boca para fora? Funciona. O dado objetivo que eu tenho, Kalash, é que em só um processo, em um processo que eu atuo, só no mês passado, no mês de outubro, no nosso site tiveram praticamente 6.000 acessos, 5.900 e pouco. As pessoas vão procurar, as pessoas vão ler, as pessoas vão procurar informação com o administrador judicial. Isso só no site, fora os e-mails, fora os telefonemas, WhatsApp. Então, o administrador judicial, essa função do administrador judicial de reduzir a assimetria, ela realmente é percebida na prática, né? É, e essa assimetria ela é essencial para que o devedor e o credor consigam chegar a um consenso. Então, vamos lá. Nós temos uma crise de liquidez, com uma diversidade enorme de credores, e esses credores eles precisam se unir para aprovar um plano. Plano esse que pode ser do devedor e agora, atualmente, pode ser um plano, inclusive, proposto pelos próprios credores. Então, tem um cenário e tem outro cenário. Então, agora, para que os credores possam anuir, eles precisam entender um pouco melhor, né? Da onde que vem essa crise? Qual é a extensão dessa crise? Então, a crise pode vir de uma crise mercadológica. Quem não lembra da saudosa loja de venda de CDs Modern Sound? Lembra, Kalash? Lá em Copacabana? Você ia lá. Copacabana, quase como a Virgin Records. É, né? Ia ali ouvir um show, comprar uns CDs, né? Pois a crise mercadológica, eles tentaram uma recuperação judicial e não conseguiram, porque a origem da crise dele é uma crise mercadológica, é a crise mais difícil de conseguir dar a volta por cima. Por quê? Porque a atividade empresária ela precisa se reinventar, né? Ninguém mais comprava CD. A origem da crise pode advir da parte operacional. Então, você tem um bom mercado, né? O mercado ele está pujante, o mercado ele está fomentado, mas os custos do serviço prestado ou o custo da mercadoria vendida, ele é alto demais e isso inviabiliza o negócio. E foi que aconteceu, muitos já não vão mais lembrar, mas lá no início da venda pela internet, tinha um site chamado Compra Fácil, que era um dos grandes players do mercado, e acabou indo. Não, eles foram para uma recuperação judicial e também não conseguiram e arrastaram junto uma outra atividade que era bastante rentável, que era a venda por catálogos, da Hermes, era a Hermes, e aí venda por catálogo. Então, a origem dessa crise foi uma origem do custo do produto vendido. Então, aquilo era caro, eles não conseguiam, e ali o maior problema era na logística, né? E, por fim, nós temos assim a origem, mais também uma outra origem bastante clássica, você tem um mercado forte, você tem um custo de serviço prestado ou do mercado da mercadoria vendida tranquilo, você dá um lucro operacional bom, mas você tem alguma despesa que realmente ela impactou, né, no seu resultado.
E agora, assim, um exemplo mais tranquilo que a gente tem é o que aconteceu faz pouco tempo no Rio Grande do Sul. Você tinha uma empresa que estava lá, pujante, linda, maravilhosa, veio uma enchente, cara. Assim, como é que eu vou botar esse negócio agora para rodar novamente? Né? Tem que comprar maquinário novo, tem que limpar isso, tem que, né, indenizar eventuais clientes que eu não consegui entregar. Então, assim, o negócio é bom, sempre deu lucro, mas por algum motivo teve ali uma despesa extra, né? Ou então empresas que fizeram empréstimos com variação cambial, o câmbio explodiu, né? Enfim, agora temos aí, não sei muito bem, mas parece que o caso da Ambipar está próximo disso. Então, assim, entender a origem da crise é essencial para o credor poder sentar com o devedor e eles darem as mãos. E como que o administrador judicial ele participa disso na prática? Bem, já disse, o administrador judicial ele não vai pagar ninguém, ele não vai contratar nenhum fornecedor. Então, não tira a gestão disso. Bom, tão logo o administrador judicial ele é nomeado, ele precisa fazer um relatório, um relatório extenso e bem detalhado do grupo da devedora. Então, isso já é um auxílio, né? Ah, e toda essa informação ele tem que disponibilizar no site dele, o que facilita muito o acesso dos credores. O acesso dos credores já vem num viés de facilitar. Então, assim, eu acho que o nosso poder judiciário, de uma forma geral, vem progredindo a passos larguíssimos, né? Antigamente tinha o processo era só físico, agora não, qualquer um pode ter acesso, mas o fato de um credor poder ir, o advogado do credor, o financeiro do credor, poder ir num site que é de fácil acesso e poder ali retirar as informações que ele bem entende para entender um pouco mais essa extensão da crise e aí poder negociar com o devedor, isso realmente tem trazido muitos benefícios, né? Então, vamos lá. Ele faz um relatório inicial, ao mesmo tempo, ele manda carta para os credores, os credores recebem uma comunicação do administrador judicial muito parecida com o que é uma carta de circularização. Estão dizendo, olha, o valor do seu crédito que está aqui escrito é esse. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Então, o credor ele já tem uma comunicação é, aonde o orienta para, se ele tiver alguma dúvida, aonde que ele pode tirar dúvida, de que forma, isso vem explicado na carta. Olha, se tiver qualquer dúvida, entra no site aqui ou entra em contato conosco. Enfim, ele já tem ali o valor do seu crédito escrito, que muitas vezes não está 100% correto. E aí, né, Kalash, é muito assim, é como você querer bater uma fotografia perfeita de um carro em movimento. Sim, pode ser que ela saia um pouquinho do foco. Entendeu? Pode ser que ela saia um pouquinho do foco. Por quê? Porque a empresa ela é dinâmica, né? Quem está em conta de pagar aqui sabe disso, né? Então, assim, ela é dinâmica. E aí tem um dia que você tem que dizer, congela tudo. Mas, assim, pode ser que esse dia, assim, na hora que você congela tudo, mas eu acabei de pagar, né? Ou então, esqueci, paguei, né? Então, você tem ali é, alguns detalhes que pode ser que, olha, não tinha recebido a nota ainda, então a nota ainda não chegou, pode ter uma área da empresa que não compreendeu corretamente o que deveria ter sido passado para os advogados, porque na petição inicial, a devedora precisa relacionar todos os créditos submetidos à recuperação judicial, tá? Nem todos estão. Então, tem alguns créditos
que não sofrem o efeito da recuperação judicial e tramitam normalmente. O que não quer dizer, aqui só fazendo uma parte, o que não quer dizer que mesmo esses credores não podem anuir com um plano de recuperação judicial, que é o que se chama, no jargão nosso, credores aderentes. Olha, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas eu vou aderir. Eu vou aderir. Sim, eu não voto, né? Porque eu não posso estar aqui, isso aqui não me pertence, né? Mas eu vou aderir. Então, eu vou inovar também. Vamos lá, eu vou fazer, eu vou dar a minha a contribuição também. Bem, então vamos lá. O administrador judicial ele faz um relatório inicial, o administrador judicial ele envia a carta de circularização e, ao mesmo tempo, ele começa a receber as informações dos credores. Tá? Ah, em paralelo, o administrador judicial, todos os meses, ele precisa apresentar um relatório, relatório esse que evidencia a evolução da atividade empresária. Então, por exemplo, se o que estava estrangulando, se o que estava dificultando era as despesas financeiras, e ao iniciar com o processo de recuperação judicial, esqueci, não sei se já falaram antes. Claro, já disseram antes que quando inicia-se com o processo de recuperação judicial, todos os credores submetidos à recuperação não podem mais ser pagos. Eles precisam ser... Não, não falaram. Pode tocar nesse ponto, Nix. É, puxa vida, desculpa. Então, foi bem que a gente disse, né? Porque a gente acaba atropelando e quem não é do meio. Então, com o pedido de recuperação judicial, ah, e o primeiro despacho, né, estando tudo em ordem, né, ao mesmo tempo que um administrador judicial ele é nomeado, as obrigações da devedora são congeladas. Né? Então, você congela aquilo. E realmente é necessário você congelar, caso contrário, é muito difícil você fazer um plano para reestruturar algo que ainda está em movimento. E cada um tentando olhar mais para o seu próprio umbigo do que sentar para tentar revitalizar a empresa. Bom, então, vamos lá. O administrador judicial ele apresenta um relatório todos os meses sobre a evolução da atividade empresária. Se o que estava dificultando, se o gargalo da empresa era a quantidade de despesa financeira, e se essa despesa financeira ela é cessada no momento zero, com o pedido de recuperação judicial, é natural que ela apresente uma evolução. A evolução nunca vai ser do dia para a noite. Né? Ninguém sai da UTI para correr uma maratona, né? Isso não existe, mas ela já começa a dar sinais de melhora mês a mês. Né? Olha, agora já é possível aqui eu formar um capital de giro, né? Já estou conseguindo comprar mais, né? Tem que pagar à vista, né? Ninguém mais me dá crédito, mas consigo comprar mais, já consigo comprar mais, já consigo vender mais, o meu resultado já começa a aumentar, enfim. Então, essa evolução da atividade empresária, ela pode ser observada pelos credores nos relatórios do administrador. Então, o administrador, ele ao apresentar esses relatórios e ao colocar esses relatórios de fácil acesso na internet, ele pode ajudar ao que devedores e credores eles encontrem um ponto de união. Olha, realmente está melhorando. Então, isso já é bom. Estou aqui muito chateado que não estou percebendo, mas está melhorando. Ele já aumentou as compras comigo. Eu não vou dar crédito para ele ainda. Isso aqui tá muito frágil, mas ele já aumentou as compras comigo. Então, né, o que eu tinha lá para perda já começa, enfim. Então, essa é uma outra atividade que o administrador judicial ele desempenha
para diminuir essa assimetria de informação, apresentando os relatórios mensais acerca da atividade. Bem, além disso, né, o administrador judicial tem por atribuição descrita em lei elaborar um parecer sobre o plano apresentado. Tá lá. E aí, cada administrador judicial tem ali as suas perspectivas, cada um tem suas visões, da contribuição que ele pode dar para os autos do processo em relação ao plano de recuperação judicial apresentado. Nem todos que apresentam o plano de recuperação judicial são ultra especializados. Tem algumas recuperações no interior, que são de menor porte, com uma equipe que não é tão especializada assim. A vida é a arte do possível. E o administrador judicial ali, ele com o seu relatório, diz, olha, isso aqui não pode, isso está contra a lei, vocês não podem votar isso. Eu acho que o Leonardo Marcos deve ter dito no encontro anterior que você, né, não se deve levar para uma assembleia algo que é notório, né, que está fora do alcance dos credores para votar. Olha, os credores não podem votar sobre isso, né? Então, o administrador judicial também dá esta contribuição. E, olha, assim, não é o final do mundo, não, né? Então, assim, colocou ali o parecer, olha, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, tem que melhorar lá. Novas versões do plano vão surgindo antes de uma assembleia. É natural que novas versões do plano surjam durante antes da assembleia. E nem acho que seja apenas natural, mas eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque se tem novas versões do plano, é porque tem negociação. As pessoas estão conversando, estão trocando. Se não tem, poxa, ou o plano está bom demais, né? Isso é ótimo, né? Maravilha, né? Ou, enfim, tem alguém muito inflexível, né? Alguém muito inflexível, ou uma hipótese ou a outra. Então, ter novas versões e o plano ir amadurecendo, ele melhorando até a véspera de uma assembleia é super natural. É bem natural que na véspera da assembleia surja um plano novo e os credores então levantem a mão e digam: olha, a gente não pode votar o plano ele foi juntado ontem, né? A última versão, a quarta, se eu não me engano, eu acho que o Vasco da Gama juntou a terceira ontem, alguma coisa assim, ou enfim, né? Eu não tô muito a par do Vasco da Gama, mas eu acho que tem aí a terceira, foram três versões, né? Ah, e em várias outras companhias, essa é a regra, né? Bom, ah, seguindo na linha da atividade do administrador judicial em diminuir a assimetria, né? Então, nós temos o relatório inicial, temos os relatórios mensais, temos o relatório do plano, e temos um outro ponto, é a assembleia. Então, o administrador judicial ele tem por atribuição presidir a assembleia dos credores. Então, o fato dele presidir a assembleia não significa que a assembleia seja dele, né? A assembleia é dos credores. É um pouco redundante, mas assim, é muito bom lembrar de quem é a assembleia. Por quê? Porque só o credor vota. E mais do que isso, mais do que só o credor vota, a ata é responsabilidade de um dos credores, que faz parte da mesa como secretário. O que o administrador judicial faz é aferir, verificar se está tudo dentro da legalidade. E uma ali dos pontos ter certeza que todo mundo conseguiu dirimir todas as dúvidas. Você perguntou tudo que você queria. Você tem alguma dúvida? Está pronto para votar? Não, não estou pronto para votar. Não quero votar hoje.
Não quer votar hoje? Não quer votar. A maioria não quer votar hoje? Não. Então nós não vamos votar hoje. Se a maioria que não está pronta para votar ainda tem dúvidas, quer refletir sobre o assunto, nós hoje não vamos votar. Então, quando é que a gente vai votar? Quando é que vocês querem votar? Né? O administrador judicial, eu acho que a gente está pronto para votar em 15 dias. Vocês estão prontos para votar em 15 dias? Então tá bom, vamos fazer aqui uma votação. Não foi aprovado. Bom, então tá bom. Então, quanto tempo? Uma semana. Votou em uma semana. Foi aprovado. Então tá bem. Então, semana que vem, no mesmo horário, né? E, vamos retomar os trabalhos da Assembleia. Então, o administrador judicial, ele garante, né, essa que a Assembleia dos Credores fique em domínio dos credores e que os credores possam, entre eles, debater, discutir, analisar, trocar ideias. Não é raro assim a gente estar numa assembleia e aí levantar a mão de um credor e dizer, olha, eu acho que a sua projeção de fluxo de caixa está muito otimista, porque assim eu sou do mercado também. E aí, olha, você está otimista, então, mas se está otimista, como é que você vai pagar? Assim, isso aqui não está fazendo sentido, né? Não, porque tem evento de liquidez. O que é um evento de liquidez? Olha, o fluxo de caixa é esse, mas é, há uma perspectiva de um ativo que é, não está operacional, ele não vai impactar no fluxo de caixa futuro, ele possa ser alienado, ele possa ser realizado, né, sem afetar o fluxo de caixa. E aí, com esses recursos, né, contribuir com o pagamento dos credores. Tudo bem, entendi, então tá ótimo, segue o baile. Então, essa é uma outra atividade, é uma outra atribuição do administrador judicial, é presidir a Assembleia com a visão de deixar os credores à vontade, junto com a devedora, para chegar ali a um consenso. Chegou ao consenso? Chegou ao consenso, o plano vai para a mão do Poder Judiciário, que vai fazer mais uma última revisão para saber se ali há alguma ilegalidade. Por quê? Porque o plano ele pode ser alterado em assembleia. Então, por mais que tenham várias versões, pode chegar na Assembleia e, é, e os credores, junto com a devedora, alterar o plano. Né? Tem regra para alterar o plano? Tem. Pode alterar o plano de qualquer maneira? Não. Tem umas regrinhas lá que tem que ser cumpridas. Né? Você não pode piorar quem ali não está, enfim. Então, assim, não dá. Bom, depois disso, o plano, ele sendo homologado pelo Poder Judiciário e a recuperação judicial concedida de forma mais agora literal, ou seja, a empresa ela deixa de ser devedora, né? Deixa de ter créditos inadimplidos, por exemplo, para já ter uma reestruturação financeira daquelas obrigações submetidas ao plano, o que não quer dizer que ela se revitalizou, né? Porque agora tem muitos outros passos pela frente, alguns de gestão, enfim. E o administrador judicial, então, ele começa a acompanhar a evolução do plano. Então, ao mesmo tempo que ele acompanha a atividade empresária, ele acompanha também a evolução do plano. O que foi prometido está sendo cumprido? Então, são duas análises distintas que o administrador judicial faz ao longo do processo. Ele faz uma e faz a outra. Se alguma coisa acontece, o administrador judicial tem o dever de reportar ao Poder Judiciário. E muitas vezes também não é nada demais. Tá? Olha, você não pagou o credor? Não, eu não paguei o credor porque eu não acho credor. Né? Então, eu não acho. Eu não tenho os dados dele para poder pagar. Eu preciso dos dados dele. Nós já, inclusive, fizemos edital. Olha, credores, vocês aqui, por favor,
entrem em contato com a devedora, ou aqui no processo, ou com o administrador judicial, para passar os seus dados financeiros para vocês poderem ser pagos, né? Então, algumas vezes, a devedora não conseguiu ter não conseguiu adimplir com tudo que prometeu no plano, não por nada muito grotesco, mas por algum probleminha ou outro, enfim. É, e por vezes, sim, que é a minoria, a devedora ainda precisa de mais uma oportunidade. O que recentemente, em alguns casos, já aconteceu. Então, os credores aprovaram o plano e, antes do encerramento da recuperação judicial, a devedora precisou apresentar um novo plano e submeter esse novo plano aos credores novamente. Então, o administrador judicial ele vai acompanhando essa dinâmica e vai reportando esta dinâmica. É, Se alguma coisa realmente de muito grave acontece, né? Então, tem agora, olhando aqui para as exceções ruins, né? Então, a devedora começa a inadimplir com o plano, ela não dá explicações, ela não entra em contato, ela não nos responde, cabe ao administrador judicial requerer auxílio ao juiz e o auxílio do juiz não sendo eficaz, numa última hipótese, requerer a falência. Então, é uma atribuição do administrador judicial requerer a convolução no processo de recuperação em processo falimentar, atribuição dele. Bom, então, mas tudo andando bem, né? O administrador judicial, ao final do processo, né, ele que vem acompanhando desde lá do início, com o seu relatório inicial, os relatórios mensais sobre a atividade, sobre os relatórios sobre o adimplemento do plano, ao final do processo de recuperação judicial, ele precisa também emitir um relatório do cumprimento. Olha, até aqui foi tudo cumprido, né? E aí, então, a empresa ela deixa de estar no estado de recuperação judicial, ela deixa, né, no seu nome comercial, ela deixa de ter lá em recuperação judicial para seguir os seus trilhos, seguir o seu caminho de forma apropriada. Bom, então, essa contribuição do administrador judicial, ela tem um viés de fiscalização, mas esta fiscalização ela é muito aproveitada para ajudar os devedores e credores a se unirem. Então, assim, não é uma perspectiva de quero ver se você está fazendo alguma coisa de errado. É, não é isso. Não é isso, né? Os erros acontecem. Se os erros acontecem, eles têm um tratamento que eles vão ter em separado, de caso a caso, né? Mas a fiscalização do administrador judicial ela é muito aproveitada para o êxito do processo. Bem, uma segunda contribuição do administrador judicial é realmente ele contribui um pouco ah, na elaboração do plano, não na hora de escrever o plano, mas o administrador judicial ele faz a primeira revisão dos créditos submetidos na recuperação judicial. Então, na petição inicial, como eu acabei de dizer, a devedora apresenta a sua relação, mas ali tem muitos equívocos. E o administrador judicial ele vai fazer a sua primeira relação. E esta primeira relação ela vai ser, então, uma informação mais segura, ela já passou por uma revisão, né, para que ela possa, então, fazer parte do plano. No plano, o plano ele contém, todo plano tem que necessariamente conter um anexo,
né? Dentro desse anexo, ele tem que demonstrar a sua viabilidade econômica, e essa viabilidade econômica da atividade empresária, ela tem que conversar com a relação de credores que passou por uma revisão. Existe uma segunda revisão? Sim, existe uma segunda revisão, e o poder e a devedora e os credores também aproveitam essa segunda revisão. A primeira revisão é feita exclusiva pelo administrador judicial, tá? A primeira revisão, e a segunda revisão ela já conta com a participação do Ministério Público e do juiz, além do devedor e do credor, né? Então, já numa segunda revisão, são cinco, né? Já é uma revisão mais lenta, pela sua própria natureza, que cinco falam, né? Já dentro de uma burocracia natural e necessária do rito do Poder Judicial, então já tem ali um rito próprio de publicidade, então ela já é um pouco mais lenta, mas tem uma segunda revisão. E esta segunda revisão, muitas vezes, ela também já é aproveitada, já entra no plano de recuperação judicial. Então, o determinado credor que está discutindo a majoração do seu crédito consegue o plano de recuperação judicial que ainda não foi votado, ele precisa contemplar essa decisão. Então, a atividade do administrador judicial também tem ali uma pegada de contribuição para ter um plano de recuperação judicial que seja eficaz, seja efetivamente eficaz. E, Kalash, assim, a última contribuição que eu destaco aqui do administrador judicial, que por vezes também é necessária, é auxiliar os especialistas, muitas vezes para segurar o alter ego do controlador, que por vezes joga contra a Atrapalha. recuperação judicial. É isso. Mais atrapalha do que ajuda. E olha, Kalash, eu tenho um livro americano que fala sobre isso. O termo alter ego não é meu, está lá no livro. E diz o seguinte: olha, você reconhece de duas formas. Primeiro, ele vai negar a crise. Não, não tem crise nenhuma. E depois ele vai dizer que não tem mais jeito, né? Então, o administrador judicial, muitas vezes, ele é utilizado de uma boa perspectiva, de uma boa forma, pelos consultores que têm uma habilidade que é uma outra habilidade de reestruturar, não é a mesma habilidade do que desenvolver e montar um império. Aquela pessoa que está lá e foi campeão a vida toda, tem ali uma perspectiva, tem uma visão que muitas vezes não é a visão mais apropriada para sentar com os credores, né? Sentar com os fornecedores, sentar com os clientes, debater, discutir, atender, né? Tem que ouvi-los, né? Alguns uma mágoa grande, né? Nem sempre esses controladores eles estão aptos, eles têm essa aptidão, né? E os especialistas chamam o administrador, diz para ele que não pode fazer. Não, não pode fazer, está na lei. Se fizer, tem problema. Ah, então tá bom. Né? E assim, Kalash, só para a gente, já estamos chegando aqui quase na nossa hora. Lá no texto diz também o seguinte, que ele sempre no início, sempre vem com um discurso que o grande investidor vai chegar e É, tudo vai ser o sonho da solução mágica. É isso aí. Não, o investidor, já estou conversando com o investidor e tudo vai acontecer. E normalmente não acontece. Lá eles até também diz o seguinte: eles fazem uma comparação a empresa em crise com o náufrago. Diz o seguinte: tem três tipos de náufrago. O primeiro, que é o otimista. Vamos ser resgatados amanhã,
E aí consome a água, consome tudo, e esse não consegue sobreviver. O pessimista entra em pânico, entra em desespero, não faz nada, e esse também não consegue. E o terceiro é aquele que tem uma perspectiva: olha, eu tenho que sobreviver sem o resgate. Eu vou tentar, então, eu vou tentar me superar sem considerar nenhum resgate. Eu vou tentar coletar água, vou tentar pescar, e o resgate, cedo ou tarde, chega, né? Ou chega por meio da contribuição dos credores, como o Ayub lá falou, se não me engano, na primeira palestra, ou por meio de recursos novos, né? Pelo DIP, ou enfim. Então, tem diversas formas que hoje não apenas são, passam, passam por redimensionar a dívida por meio de carência e deságio, tem inúmeras outras formas, né? De receber dinheiro novo, dizendo, olha, vamos desenvolver esse projeto aqui, então você vai ser sócio nesse projeto, não vai ser sócio de tudo, porque está em crise, mas vai ser sócio nesse projeto aqui, com a anuência do Poder Judiciário, com a anuência dos... Enfim, então tem diversas formas que cedo ou tarde vai acontecer, né? O caso aí da Light, né, agora, né, já está saindo super bem, né, assinou aí o novo prazo de concessão por mais de 30 anos. Então, assim, é isso. Lá, estamos chegando aqui próximo das 11 horas. Se alguém tiver alguma Maravilha. coisa, enfim. Pedir isso, o Lix. A gente abrir aqui para as perguntas. A Maria Ângela já fez uma pergunta que o Paulo gentilmente respondeu pelo chat, que ela estava com uma dúvida se a empresa devedora em recuperação poderia participar da Assembleia, né? E o Paulo já respondeu a ela dizendo que sim, né? Não só pode como deve, em função, inclusive, da livre negociação entre devedor e credor, e que pode acontecer na Assembleia. O Einstein, do Nascimento, perguntou qual o site com os dados da RJ, né? E aí eu respondo já de bate-pronto, Einstein. O administrador judicial ele vai disponibilizar um site para consulta de todas as informações da recuperação da qual ele é o administrador, tá? E aí vai variar. Às vezes ele coloca no próprio site, às vezes ele faz um domínio específico. Depende muito do tamanho da recuperação judicial para essa atividade, né? A Maria Ângela também está perguntando, Lix, o nome do seu escritório, e eu acho que isso é legal, fazer aí uma divulgação, né? Então, vou passar para você. E esperar que os outros façam suas perguntas aí para a gente aproveitar mais uns 5, 10 minutos para responder. Kalash, então, vamos lá. Eu acho que a pergunta do Einstein, não sei se ele tenha sido, ele se referiu quando eu disse que lá nós temos um banco de dados. Então, o nosso Ah, pode site ser. é lixassociados.com.br. Existe um outro Lix que mora no meu coração, é o meu irmão, também é advogado, né? Mas não tem nada a ver, né? É, também ele, né, maravilhoso, mas é uma outra área que nada tem a ver conosco. E se colocar Lix lá, é bem capaz que vá para o site dele e não para o nosso. O nosso é Lix, L-I-C-K-S, associados.com.br. Aí abre lá, tem uma aba lá que é de banco de dados. Apertou lá, banco de dados, já está assim, aí você escolhe. Todas as 6 semanas, o banco de dados cresce. Sim, a gente é obstinado por isso. Então, todas as semanas, a primeira reunião do dia, eu falo, Kalash, eu faço reunião de equipe toda segunda-feira. Isso é A- importante. Porque já é para poder definir toda a semana. Então, toda Sim. segunda-feira de manhã, reunião de equipe. A primeira reunião, a primeira informação que eu tenho que ver, aumentou o número? Aumentou. Ah, tá bom. Então, assim, É isso. é o que a gente gosta, né? Eu não posso fazer, né? Outras pessoas têm outros. Né? Então, Que bom que a gente tem a honra, né, de trabalhar com o que gostamos. ah, é.
Lix, o Paulo Seidel está perguntando aqui: os relatórios do administrador judicial contêm juízo de valor sobre a performance financeira da companhia ou apenas apresentam informações prestadas pela companhia? Eu entendo que não deve conter juízo de valor. Por quê? Porque não é simples você julgar. Bem, assim, eu não coloco juízo de valor no meu, e já testei no sentido que eu já queimei a minha língua. Então, tem inúmeros casos que eu achei que não fosse dar certo. Cara, isso aqui não vai dar certo. É possível que dê certo. E hoje estão aí contratando 4, 5 mil pessoas. É, então, assim, já teve casos, muitas vezes, casos que alguns eu nem trabalhava como administrador judicial, eu estava pela devedora, e estava ali super desanimado. E agora, olha, é orgulho puro, né? Por quê? Porque casos, vamos supor, um caso aqui bem clássico, incorporação. Tá? Então, você teve um período onde todo mundo devolvia os seus imóveis, né? E devolvia os seus imóveis e queriam mais do que o valor do imóvel. Devolução integral, mais dano moral, mais tudo. Então, isso fez com que o estoque da devedora só aumentasse, o que era receita virou despesa, caos total. Mas se a gente for pensar um pouco mais, o mercado, assim, o mercado existe, né? Pessoas nascem todos os dias e todos os dias as pessoas querem comprar imóvel, ainda mais na nossa cidade, que ainda é tão carente de unidades, né? Então, assim, o mercado ele desapareceu? Não. Ele está lá? Tá. Construir ainda é um bom negócio? É. Né? Se for bem feito, dá dinheiro? Dá. Ainda é difícil com essa taxa de juros? É. Né? Mas, assim, o fato é que é, parte do problema foi solucionado depois que o STJ ele conseguiu, então, é, dar uma solução para esse problema da devolução dos imóveis. O valor do metro quadrado voltou a subir, a demanda começou a voltar, aquelas devedoras já com plano aprovado, já tendo uma forma de pagamento para os seus credores, não perderam a sua habilidade de construir, não perderam a habilidade. Eles não estavam operando naquele momento. Mas isso não quer dizer que eles não estivessem prontos para operar no dia seguinte. E agora você vai lá, está todo mundo operando, está todo mundo construindo, subindo prédio. Assim, e eles contratam muita mão de obra. Então, assim, eu já testei, ainda bem que eu não escrevi, ainda bem que eu não tive meu juízo de valor. Então, assim, eu não coloco, né? Mas, assim, pode ser que em um caso extremo, né, que aí não tem muita relação com se ela tem perspectiva ou não. Eu acho que nesses casos extremos tem mais a ver com como que a devedora se relaciona com o processo. Se ela simplesmente desaparece do dia para a noite, bem, aí sim, nos nossos relatórios e nas nossas petições, eu vou lá, não tem mais ninguém, entendeu? Ninguém me responde. Então, o caminho natural é a convolução do processo recuperacional em falência, e neste caso tem um juízo de valor, sim. Olha, tem que ter, né? Então, assim, em regra, não, mas você tem alguns extremos que pode ser que sim. É isso. O Einstein está fazendo uma última pergunta aqui, Elix, para depois a gente sortear o livro e encerrar, que é É. o seguinte: sociedade é democrática e do Estado de Direito. Como evitar que a Assembleia decida como uma ditadura da maioria, mas que seja justa com todos, inclusive minoritários? Tenho visto que o credor é muito penalizado às custas do devedor, mas os acordos poderiam ser melhor para todos os credores.
Olha, Kalash, eu acho o seguinte: é natural que o ser humano faça análises olhando para trás. É uma tendência nossa. Eu sou contador e, como bom contador, a análise a gente tem que olhar para trás para poder repetir o que está para frente, né? Então, o primeiro passo é esse. A gente olha para trás para repetir o que está para frente, né? E quando a gente olha para trás, dentro do Poder Judiciário, dentro da recuperação judicial e do processo falimentar, nem sempre a gente tem uma, e nem sempre a gente tem uma boa sensibilidade. Mas está mudando rápido. Então, assim, só uma das grandes mudanças recentes que tiveram é a Assembleia Virtual. Sim, Hoje é muito raro você ter uma assembleia presencial. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele credor que não poderia estar presente numa assembleia, não poderia fazer análise, não poderia levantar a mão dizendo que sim ou que não. Por quê? Porque é caro. Você, olha, já perdi um monte de dinheiro, ainda tem que ir lá para aquele negócio, né? Ou porque já está empregado em outro lugar, não tem como sair. Hoje em dia, já pode ali, na hora do almoço, abre o seu celular, coloca o fone, pronto, está isso. na Assembleia. Então, a Assembleia ela ficou bem mais democrática. É, e, assim, Kalash, só quem pode são os credores. Só quem pode são os credores junto com a devedora. Então, se eu não me engano, eu acho que foi o Leonardo Marcos que falou isso aqui, não é para o Poder Judiciário se meter, não é o Ministério Público se meter. Porque, assim, quem acompanha a crise, quem acompanha a perspectiva, quem entende do mercado é o credor. Essa é uma responsabilidade do credor e do devedor. Agora, realmente, se tem alguma coisa que sai desse ambiente saudável da negociação, aí sim o Poder Judiciário tem que entrar em campo, né? O Ministério Público tem que entrar em campo, enfim. Mas, sim, é muito. Eu sou contra vir alguém e dizer o que os outros precisam fazer. Assim, É. a probabilidade de piorar é muito maior do que a probabilidade de piorar. É isso. Bom, muito obrigado, Gustavo. Fantástica a sua apresentação, pelo tempo aí despendido e pela disponibilidade que você já colocou aí para todo mundo de consultar o material do seu escritório que está lá no site e até mesmo tirar dúvidas, né? Você tem o livro aí para o sorteio. Vamos para o sorteio? E aproveita aí e Vamos para o mostra qual é o sorteio. livro. Ó, pessoal, quem quiser também mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida pontual, meu e-mail é G de Gustavo, né? Lix, L-I-C-K-S, arroba, lixassociados.com.br. Então, embora o e-mail seja longo, ele é um pouco repetitivo, mas qualquer coisa, né? A gente envia de novo o e-mail, pode mandar um e-mail que eu respondo esse e-mail. Normalmente é o primeiro e-mail que eu respondo, né? Quando vem a dúvida de algum outro profissional, estudante, então, tem sempre prioridade, né? Se é estudante, passa sempre à frente, né? Isso é bom. Eu já fui, enfim, então, tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande pelo estudante. Qual o nome do livro, Gustavo? Só para a turma já anotar. Lei de recuperação e falência comentada. Então, são duas obras. Aqui tem na minha mão é só o volume de recuperação judicial e ela é comentada com base em precedentes. Então, Ótimo. todo artigo tem um precedente, todo artigo tem um comentário e tem um precedente. Então, olha, o comentário é esse e a gente pode observar esse comentário neste processo aqui que aconteceu isso. Então, a obra ela é inteira com base em precedentes. Não foi escrita E só por mim, eu como sou tinham contra. pedido indicação bibliográfica, na minha opinião, para quem não está ainda ambientado com a lei de recuperações, essa é a melhor forma de aprender alguma coisa, porque vai ver.
a sistemática da lei, com os seus respectivos artigos, e os comentários de doutrinadores, os precedentes judiciais. Então, fica muito mais fácil de se inteirar do assunto do que pegar um livro exclusivamente doutrinário, que vai ficar fazendo remissão aos artigos no meio de um texto cansativo, na minha opinião, tá? Então, estou acompanhando aí o relator nessa indicação. E, Kalash, agora a gente tem que escrever alguma coisa junto, né, Kalash? Pô, vamos lá, pô. Gostei. Bom, pessoal, Guilherme, sorteia aí. Como é que vai ser o sorteio? Pessoal, tô com o nome aqui de vocês, tá impresso de quem tá presente. Quem não está presente eu deixei aqui de lado, tá bom? Então vou sortear aqui rapidinho. Os nomes estão aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver o papelzinho, todo mundo tá vendo? Bom, vai Bom? lá, pode dar. Então, vou. Vamos fazer uma auditoria nisso aí depois, hein? Olha lá. Sim, sim. Cristina Maria. Não sei se vocês estão Então, conseguindo ver Cristina aqui. Maria Braga Martins ganhou o livro. Depois bota no chat aí o seu endereço, Cristina, Muito e a Cristina, gente obrigada. vai, nós Parabéns, a gente iremos vai entrar em fazer chegar a contato, tá? O você. pessoal do IBF aqui, nós iremos entrar em contato com você, tá bom? Pegar seu endereço certinho, tudo certo, para É, poder estar encaminhando o livro, tá bom, Cristina? E semana obrigada. que vem temos aí o último encontro dessa série de palestras. Agradecer a todo mundo pela presença hoje e agradecer muito ao Lix pela disponibilidade, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado, Lix. tchau, Obrigado, pessoal. Fernando. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia, tchau. obrigada. Tchau, tchau.